Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Marília Pérez. Estou aqui para fazer a apresentação do meu artigo de Farmacologia 2, que tem como tema aplicações terapêuticas de canabinoides. Bom, para introduzir então este artigo, vamos falar sobre a planta Cannabis sativa, que é uma planta bastante conhecida desde a antiguidade pelas suas propriedades medicinais. Ela é da família Cannabaceae, conhecida popularmente entre a gente como maconha. Ela é uma planta ilegal, vale ressaltar isso, porém bastante utilizada em alguns países ocidentais. Ela é fonte de fibras, ela serve como alimentos para esses países e nela também existem alguns compostos psicoativos. Nela tem-se a presença de, alguns estudos falam 483, outros estudos falam 500 compostos químicos diferentes. Dentro desses compostos químicos diferentes, 100 membros, ele é importante para a gente, pois é um composto farmacologicamente relevante. Este grupo de 100 membros é considerado os canabinoides. Esses canabinoides eles são classificados em 3 categorias, que são os fitocannabinoides, os canabinoides endógenos e os canabinoides sintéticos. Neste artigo foi mostrado mais os 2 primeiros, de forma significativa. Esses canabinoides, eles são usados em uma série de condições patológicas, fisiológicas, como analgesia, câncer, imunomodulação, inflamação, que a gente vai ver logo à frente. Bom, os canabinoides fitocannabinoides, ele é uma substância química lipossolúvel e ele é encontrado na resina secretada por tricomas presentes nessas plantas. Quem não lembra o que é tricomas, eu coloquei essa imagem logo abaixo para a gente familiarizar novamente. Eles são sintetizados a partir dos precursores de ácidos gráficos por uma série de enzimas transferases e sintases. Ele tem maior afinidade com o receptor CB1, entretanto, ele também atua nos locais de não receptores CB. Alguns exemplos, então, é o CBN, mais conhecido também como canabinol. Ele foi o seu primeiro canabinoide identificado e ele hoje é o principal metabólico do THC. Outro exemplo é o CBD, que é conhecido como cannabidiol. Ele é o maior encontrado nessa planta, ele faz parte de cerca de 40% do extrato da cannabis sativa e ele é um componente psicotropicamente inativo. O THC ele é conhecido como tetrahidrocannabinol. Ele ativa os receptores da MP cíclico devido à inibição da adenilciclase. O CBG, ele é conhecido como cannabigerol. Ele tem sua afinidade aumentada com os receptores alfa-2 adrenérgicos. Outra categoria, que é dos endocannabinoides, eles são lipídios, formados a partir do precursor do ácido araquidômico. Eu coloquei a molécula logo abaixo. Por seu metabolismo não oxidativo e subsequente condensação de etanolamina ou glicerol. Seus inibidores são considerados agentes eficazes para redução e prevalência das síndromes metabólicas, as doenças mais perigosas que tem aí para a gente. Desencadeiam, então, uma cascata de transdução de sinal para modulação de funções celulares periféricas e centrais, ativando os receptores acoplados à proteína G, que são o CB1 e o CB2. Elas interagem com alguns neurotransmissores, os de maior importância e relevância é a dopamina. Um exemplo dos endocannabinoides é o AEA, que foi o primeiro endocannabinoide identificado. Bom, falando um pouco mais então sobre os receptores canabinoides e os ligandes relacionados, a cannabis, ela usa um sistema de compostos por receptores canabinoides e endocannabinoides ligantes, que ativam os receptores, uma enzima de amidohidrolase de ácido gráfico, que metaboliza os endocannabinoides. Existem os alvos específicos para a ligação de endocannabinoides no corpo, que são referentes com seus receptores canabinoides. Estes são proteínas G da classe A,
que são nomeados CB1 e CB2. O CB1 quer dizer receptor canabinoide tipo 1 e o CB2 quer dizer receptor canabinoide tipo 2. O CB1 é mais encontrado no cérebro, no sistema nervoso central, e o CB2 é mais encontrado no sistema nervoso periférico, mais especificamente nos órgãos e tecidos. Alguns efeitos terapêuticos que o que traz esse artigo de maior relevância, que é saber realmente o que essa planta traz em algumas patologias. Eu trouxe essa figura que é do artigo, que mostra algumas doenças onde ele age, que a gente vai estar vendo logo à frente também. Falando primeiro, então, sobre o canabinoide em relação ao intestino e as doenças associadas. Segundo estudos mostrados nesse artigo, mostrou-se que ele tem uma resposta muito rápida aos distúrbios intestinais, porque ele traz uma sintetização das moléculas efetoras locais. Então, com isso, ele traz então uma homeostasia intestinal no local. Outros estudos mostraram também que os receptores CB1 mais endocannabinoides, como o AEA e 2-AG, traz a ativação dos receptores CB1, que ocorre uma redução da motilidade e secreção intestinal, gastroproteção. Os canabinoides em relação a algumas patologias oculares que mostrou bastante estudo relacionado a isso, que o sistema endocannabinoide ele está presente na retina, nos coroides, íris e corpo ciliar. Neles, eles têm maior afinidade com o receptor CB1 e traz uma modulação da função dos canais iônicos. Na doença de glaucoma, os canabinoides eles atuam como hipotensores oculares. Na doença de retinite pigmentosa, de forma que você pode fumar ou administrar o canabinoides do tipo THC, melhorou-se então uma visão noturna e o mecanismo mediador canabinoides ao nível de retina. Além disso, também, ele mostrou-se que o uso dos canabinoides sintéticos do tipo HU210 mostrou-se um atraso no início dessa doença, para quem já traz um gene dessa doença. A doença do tipo retinopatia diabética, com o uso de CBD, ele reduz a inflamação, a neurotoxicidade e a quebra da barreira hematorretiniana por meio de atividades que envolvem a inibição da quinase P38-MAP. Com relação à dor, nocicepção e inflamação, mostrou-se que os analgésicos canabinoides são geralmente bem tolerados em ensaios clínicos e efeitos adversos até aceitáveis. Geralmente, os seus efeitos maiores em artrite reumatoide, dor oncológica e dor neuropática central e periférica. Como a gente pode ver, essas dores geralmente vêm de doenças crônicas, uma dor mais crônica, porque alguns estudos mostraram que ele não é muito eficiente em dor aguda. Então, com isso, mostrou-se que pode ser associados de forma que ele pode ser aplicado como coanalgésico em baixas doses para inibir a neuroplasticidade e a sensibilização central, em vez de serem usados como analgésico para dor aguda. Em relação às doenças do sistema nervoso central, os canabinoides mostrou-se propriedades, então, antioxidantes, anticitotóxicas, anti-inflamatórias. Com isso, ele traz uma neuroproteção para alguns distúrbios neurodegenerativos que algumas pessoas têm. Então, com isso, ele dá uma assistência de neuroregeneração, ele ajuda na manutenção do equilíbrio, por causa do microambiente do sistema nervoso central e também restaura a funcionalidade após uma determinada infecção patológica devido à neuroinflamação. Os receptores CB1, eles são presentes nas células neurais, participam diretamente na neuroproteção contra insultos excitotóxicos. Entretanto, a ativação dos receptores CB2 por canabinoides leva à modulação de linfócitos do sangue periférico, o que está diretamente ligado com a migração através da barreira hematoencefálica. Os canabinoides em relação à doença de Alzheimer e doença de Parkinson, mostrou-se que eles têm maior afinidade pelos receptores CB2, porque o receptor CB2 ele participa do processo de beta-amiloide,
que é uma proteína mal dobrada que está associada na progressão da doença de Alzheimer. Então, associada com essa progressão, eles pôde ter resultados satisfatórios de forma que mostrava menor comprometimento cognitivo. E em relação ao receptor CB2, em alguns estudos com camundongos, mostraram que os camundongos que traziam um gene de doença de Parkinson familiar autossômica dominante se mostravam de forma mais tardia essa doença, com o uso de alguns canabinoides, o que isso mostrou um resultado bastante satisfatório. Os canabinoides em doença de esclerose múltipla viram que, ao inalar doses de THC, eles alegaram uma melhora em condições em pacientes com espasticidade decorrente da degradação de mielina e de suas fibras nervosas. Para quem não lembra, a esclerose múltipla ela afeta principalmente a baía de mielina. Por isso que um dos melhores resultados tem que ser, então, nessa degradação. Outros estudos mostraram-se que a melhora de alguns sintomas, como ataxia, tremores, dores crônicas nas extremidades, anorexia, visão dupla, disfunção sexual, etc. Eles mostraram que sua afinidade era maior com o receptor CB1 e o seu principal alvo da atividade antiespática dos canabinoides. Outros estudos já mostraram que os canabinoides eram ineficazes nos tremores da esclerose múltipla, o que traz um contradigma que a gente vai ver mais à frente, que está diretamente ligado com os efeitos adversos. Os canabinoides relacionados ao câncer, ele se mostrou bastante satisfatório, de que forma que ele é bastante tolerado e não tóxico, o que é bem contrário com as terapias usadas hoje, que é a quimioterapia. Ele pode inibir a adesão, angiogênese, migração, proliferação e invasão das células cancerosas, de forma que induzem a antiapoptose, ou seja, a morte das células, antiangiogênica, efeito antiproliferativos nas células cancerosas, por meio das vias envolvendo algumas proteínas, que eu não sei se eu vou falar da forma correta, mas é a ERK, AKT, MAPK, P3K e HIF1. Os canabinoides relacionados a problemas no coração, que é cardiomiopatia, verificou-se que os endocannabinoides são eficazes contra a isquemia miocardíaca, agindo através dos receptores CB2. A anadamida, que é um tipo de canabinoide, aumenta a tolerância do coração às condições como isquemia, perfusão e ao estímulo do receptor CB2. Foi experimentalmente observado em ratos tratados com CBD, que, quando administrados, eles tinham infartos de forma reduzida, do tamanho menor que os que não passavam por este processo de tratamento. Os efeitos adversos observados, então, estão diretamente relacionados com fraqueza, tontura, alteração de humor, efeitos cardiovasculares, pulmonares, mas tem que ser melhores estabelecidos, melhores estudados. Eles observaram que o uso ao longo prazo de cannabis leva a um comprometimento cognitivo e danos cerebrais, especialmente na substância branca do cérebro, onde tem mais receptores do tipo CB1. O cannabis dá resultados paradóxicos em relação à esclerose múltipla, que é o que eu falei agorinha, epilepsia, dor de cabeça, etc. Eles não sabem se eles causam ou se eles intensificam isso. Então, tem que ser melhores estudadas para ter-se, então, uma certeza. E a conclusão deste artigo, de forma bem resumida, porque o artigo tem 47 páginas, mostrou-se, então, que com a resistência dos antibióticos que a gente tem hoje em dia, o uso de cannabis pode trazer vários benefícios para o mundo médico e científico. Eles viram também que as implicações negativas se tornaram de forma bem restrita ou as que não foram modificadas. O seu potencial terapêutico se mostrou bem estabelecido em várias condições patológicas e eles mostraram também que a tecnologia farmacológica que está aí, ela pode improvisar a biodisponibilidade dos canabinoides e limitar os seus efeitos indesejáveis que ainda tem.
Para potencializar seu efeito, é importante promover o trabalho de investigação nessa área de forma a nível mundial, para trazer melhores resultados segundo várias etnias. E esse foi meu trabalho. Muito obrigado!